chegando aí. Glória a Deus. Nós estamos contando com a sua paciência, né? Nossa intenção é que essa live seja perfeita, abençoada. Mas estamos conhecendo, a internet às vezes não ajuda, às vezes é o som, às vezes é a imagem, às vezes é o computador, às vezes é o cabo. Intercede por tudo. Fala assim, Senhor, abençoa tudo. Mas que bom que você já está se reconectando aí. Eu quero que você dê um comentário aí se o som está legal, se você está ouvindo bem. Nós vamos para um momento de palavra. Então eu quero convidar a minha queridíssima esposa, Flaviane Machado. Enquanto você vai espalhando novamente aí o seu link, nós vamos ter uma palavra sobre o Evangelho de Mateus. Quem é seu Jesus? Então eu queria que você estivesse aí conectado. Pai, em nome de Jesus, nossa intenção é falar a respeito da Tua Palavra. Nossa intenção é falar a respeito do Teu amor, da Tua graça. E eu quero pedir, Pai, que nessa noite, mais uma vez, nós possamos ser instrumentos Teus para levar essa mensagem, para falar aos corações. Senhor, em nome de Jesus, usa a vida da Flávia, que ela seja revestida de poder, de autoridade, e que ao abrir e fechar os lábios, o Senhor fale. O movimento da boca, da língua será dela, mas que seja o Senhor falando, o Senhor dirigindo, o Senhor movendo, que seja uma palavra, Pai, do céu, para cada coração, endereçada, Senhor, como o Senhor, somente o Senhor sabe fazer. Que tenhamos um tempo de bênção, que tenhamos um tempo de ouvir a Tua voz e sermos alimentados, desafiados, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Tá tudo bagunçado, mas é do jeito que o Senhor permite. Então, eu tô aqui, a gente está numa salinha, mas eu quero compartilhar com vocês que estão aí uma palavra que o próprio Deus colocou no meu coração. Eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Eu tenho sido muito impactada, irmãos, por essa palavra. E eu creio que nessa noite o Senhor também vai falar ao coração de vocês. Esse é um dos textos que tem marcado a minha vida nesses dias. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Amém. Na nossa vida, queridos, nós temos muitas questões para responder, não é assim? Desde que a gente nasce, a gente vai se envolvendo com relacionamentos e sempre nós vamos ter questões para responder. E eu estava um dia lá na minha casa, eu estava lendo esse texto e eu comecei a perceber nesse texto que Jesus ele faz duas perguntas. Se você está com a sua Bíblia aí, se você prestou bastante atenção, Jesus ele estava com os discípulos, Jesus ele estava a 190 quilômetros de Jerusalém, ele estava no norte da Palestina, ele estava nas regiões da Cesareia de Filipe, e ele decidiu fazer uma pergunta para os discípulos. E eu quero que você preste atenção nesta noite, porque o Senhor também quer fazer uma pergunta para o teu coração. E a primeira pergunta que Jesus faz, ele fala sobre as multidões, né? Ele pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E no texto de Marcos e no texto de Lucas fala assim: quem o povo diz quem eu sou? Quem os
percebendo isso. Por onde Jesus andava, as curas aconteciam, os milagres aconteciam, o reino de Deus estava chegando, o reino de Deus estava sendo manifesto. E aí Jesus questiona os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E aí tem uma resposta de Pedro. E ele responde assim: olha, mestre, no versículo 14, eles disseram, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, não tinha consenso em quem Jesus era. Os discípulos estavam falando assim: olha, Senhor, estão falando que o Senhor pode ser João Batista, estão falando que o Senhor pode ser Elias, que o Senhor pode ser um dos profetas. E eu comecei a pensar, porque assim, João Batista, quem que era João Batista? Ele era aquele que abriu o caminho do Senhor, é aquele que chegou antes de Jesus, que ele disse que Jesus viria após ele, que batizaria com o Espírito Santo, que João Batista batizou com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. E ele era um homem cheio do Espírito Santo, que ele veio dar testemunho da luz, é isso que a palavra de Deus nos revela. Então, ele não era o Cristo, João Batista não era o Cristo. Se nós pensarmos em Elias, um profeta do século 9 a.C., um homem incrível, um homem tremendo, e eu estava pensando sobre a vida dele. Queridos, Elias não morreu, Elias não viu a morte, ele foi levado ao céu. Passou lá um vento, subiu um redemoinho, vieram cavalos e carros de fogo, e ele subiu para o céu. Foi um homem incrível que no período de idolatria, ele confrontou o rei Acabe, ele venceu os profetas de Baal, e ele subiu ao céu. Então, esse era Elias, esse não era Jesus, e o povo estava confundido. E aí, alguns falaram: pode ser que seja o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, né? O profeta que no período que o povo de Judá estava prestes a ir para o cativeiro, ele falou sobre a mudança de caráter, para se voltarem ao Senhor, para serem restaurados. E ele foi conhecido como profeta chorão. E esse também não era Jesus. E aí, a segunda pergunta é a mais bacana que Jesus fez. A primeira, ele fala para os discípulos: olha, quem os homens estão dizendo? Quem aqueles que não estão tão perto de mim dizem que eu sou? E eles estavam confundidos, mas aí Jesus chega para os discípulos, e ele chega mais perto, e ele fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, queridos, é tão linda a resposta que vem, porque Pedro respondeu. E no versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda que a multidão não estivesse entendendo, ainda que os homens estivessem confundidos, ainda que aquele povo estava achando que Jesus era algum dos profetas que tinha ressuscitado, aqueles homens que andavam mais perto do Mestre, por inspiração do Espírito Santo, eles respondem: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso impactou muito meu coração, irmãos, porque essa resposta que Pedro deu não foi uma resposta comum, foi uma resposta vindo da parte do próprio Deus, porque o Cristo significa o ungido, aquele que tinha uma unção especial, e Jesus era exatamente aquele que o Senhor mandou para nos livrar do império das trevas, para salvar o mundo, para salvar o homem. E isso que os discípulos responderam foi incrível. E muitos outros relatos já haviam sido feitos a respeito de Jesus, né? Lá em Mateus 14, 33, eu estava lendo, quando Jesus anda por sobre as águas,
Jesus estava com seus discípulos e ele fala assim: olha, entrem no barco, passem para outra margem, eu vou aqui despedir a multidão e vocês vão para o mar. E aí anoiteceu, Jesus foi orar. E quando foi de madrugada, Jesus anda sobre as águas e Jesus vai ao encontro dos discípulos. E aí os discípulos ficam pensando assim: nossa, será que é um fantasma? E ele fala assim: não tem, não sou eu. E aí Pedro fala: Senhor, se é você mesmo, deixa que eu ande sobre as águas. E aí Pedro andou, ainda que ele desse uma vaciladinha ali no final e Jesus pegasse ele. Quando Jesus entra no barco e os discípulos estão lá dentro do barco, depois de Jesus andar sobre as águas, sabe o que os discípulos falaram? Depois que o vento cessou e depois que eles entenderam o poder de Jesus: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Isso está lá em Mateus 14:33. Então eles já estavam entendendo. Quando Jesus estava chamando os discípulos e quando Jesus chama Natanael, ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Já havia muitas palavras a respeito de quem Jesus era. E eu acho incrível em João 6,67, quando Jesus multiplicou os pães e Jesus estava falando, e Jesus lança uma palavra dura. E aí muitos discípulos abandonam Jesus, e aí Jesus chega para os mais chegados ali, e eles falam: vocês também não querem ir embora? E aí Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, em todas essas palavras, em todos esses relatos que já haviam sido ditos a respeito de Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era rei sobre Israel, que eles criam e sabiam que eles eram o Santo de Deus. Mas quando Jesus, no texto que nós lemos, quando ele pergunta, ele tinha um propósito quando ele pergunta para os discípulos dele. E aí, quando Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, algo incrível acontece. Porque em todas as outras situações, queridos, eu fico pensando que quando Jesus andou sobre as águas e o milagre aconteceu, eles estavam no calor da emoção, então eles estavam falando: poxa, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel, mas eles estavam vendo um milagre. E aí, nesse momento, eles estavam ali, longe da casa deles, eles estavam caminhando, eles estavam numa região onde os homens adoravam outros deuses ali naquela região. E aí Jesus vai e pergunta, e Jesus começa a ver que muitos não criam nele, e ali eles estavam tranquilos, não tinha acontecido nenhum milagre. E eles responderam com consciência e pela revelação do Espírito Santo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu penso sobre isso, queridos, porque muitas vezes nós, no calor da emoção, muitas vezes quando está tudo bem, muitas vezes quando nós estamos no culto, quando nós ouvimos uma palavra, nós falamos: sim, eu amo Jesus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho do Deus vivo, é Ele que dirige a minha vida, eu sou filho de Deus. Mas muitas vezes, quando acaba esse momento, quando você está sozinho, quando muitas vezes os nossos olhos não conseguem perceber o Senhor, quando as lutas se apresentam, muitas vezes surge uma dúvida no nosso coração. Mas eu queria, irmãos, nesta noite, falar sobre esse ungido de Deus, porque Messias em hebraico significa ungido, né? Cristo em grego também significa ungido. E quem é esse Jesus? Quem é esse ungido de Deus? O que ele veio para fazer naquela época e tem na história transformado vidas? E o que isso tem a ver
ver comigo e com você hoje, 2020, quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Será que nessa noite você consegue responder como Pedro? Olha, Senhor, Tu és o meu Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Eu não sei se você consegue responder assim, porque muitas pessoas andam com Jesus, mas na primeira dificuldade esquecem quem Ele é. Mas nessa noite, assim como o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu vim aqui para te lembrar quem é o Jesus. Quem é esse Jesus que nós acabamos de entoar louvores ali no templo? Quem é esse Jesus que você está aí na tua casa e você pode levantar as mãos e você pode falar com Ele e Ele entra na tua casa, Ele muda a tua história? Quem é esse Jesus? Queridos, esse Jesus que nós temos hoje é assim como Pedro disse, é o Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era aquele que era ungido, aquele que tinha autoridade, aquele que veio cumprir um propósito nessa terra. E o propósito do Senhor era salvar o perdido, era trazer a luz, era nos levar ao Pai novamente, era nos unir ao Pai. Esse Jesus que veio com salvação, que veio com resgate, que veio com propósito. E quando, queridos, nós respondemos essa questão, quem é o seu Jesus? Eu respondi por algumas vezes para o Senhor lá na minha casa, quem Ele era para mim. E muitas vezes nós respondemos com o nosso coração. Mas eu quero que nesta noite, além do teu coração, eu quero que você responda conforme a palavra de Deus nos ensina. Porque muitas vezes nós respondemos, mas nós nem sabemos o que nós estamos respondendo. E eu quero que você tenha consciência quem é esse Jesus, porque para muitos Jesus foi aquele menino que nasceu numa manjedoura, que é comemorado no Natal. E que aí, aí ele morre na Páscoa, aí ele ressuscita e depois ele perde o sentido na vida das pessoas. Mas nessa noite eu estou aqui falar do Cristo vivo, Cristo que veio, que cumpriu o seu propósito. E eu quero te convidar a abrir no texto de Hebreus, queridos, porque esse texto nos dá a revelação exata de quem é o nosso Cristo, de quem é o nosso Jesus. Hebreus 1, de 1 a 3, diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sabe quem é o Cristo? O nosso Cristo é o Cristo vivo que venceu a morte, que veio, foi ungido, cumpriu o seu propósito nessa terra. Ele andou aqui, Ele salvou, Ele curou, Ele ressuscitou mortos, Ele levou vida. E esse Cristo é o mesmo que ressuscitou, mas Ele não ficou morto. Ele foi lá, Ele pegou as chaves da morte e do inferno. E o que a palavra aqui no texto de Hebreus 1 diz, que Ele é o resplendor da glória de Deus. É esse que é o nosso Cristo. É lindo, queridos, ver que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele assentou-se à direita da majestade de Deus. Então eu não sei se você, quando pensa em Jesus, pensa no Jesus lá morto numa cruz. Mas o Jesus, queridos, que nós adoramos neste lugar é o Jesus que está vivo, que está sentado à direita de Deus. É o Filho de Deus que cumpriu o seu propósito. E Ele reina em majestade nas alturas. Filipenses 2, eu estava lendo esse texto hoje também. Abre aí a sua Bíblia, marca na sua Bíblia. Porque o texto de Filipenses 2, de 8
a 11, também fala coisas tão lindas a respeito do nosso Jesus. E eu leio, queridos, e eu fico impactada pelo poder do nosso Jesus. Filipenses 2, de 8 a 11, diz assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse que é o nosso Jesus, queridos. Ele é aquele que se humilhou, que foi obediente, que foi à cruz, que com a unção de Deus cumpriu o seu propósito, mas é aquele que por ser obediente, Deus o exaltou. Queridos, Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Então, se o seu Jesus é pequeno, se o seu Jesus desaparece na frente de qualquer problema, nessa noite o Senhor te chama para olhar para Jesus, que Pedro declarou que ele era o Cristo, que ele era o Filho do Deus vivo, que ele possa ser esse Deus poderoso na tua vida. Eu não sei o que você tem passado, talvez você esteja vivendo um período muito bom com Jesus, talvez você tenha nesses dias se relacionado mais, experimentado quem Ele é, desfrutado da presença desse Deus que está sentado à majestade do Pai. Mas talvez nesses dias você esteja tão distante do Senhor. E o que eu tenho para te dizer nesta noite, vem correndo para Jesus. Mas não o Jesus pequeno que nasceu e ficou numa manjedoura, não o Jesus homem. Porque o Jesus homem veio aqui nessa terra e cumpriu o seu propósito. Mas nós estamos falando de um Jesus glorificado, de um Jesus vivo, de um Jesus que está sentado à destra de Deus e que está sendo exaltado. Os anjos, os homens adoram, os anciãos adoram, queridos. Hoje você teve a oportunidade de adorar esse Jesus. Às vezes eu fico pensando assim, né? Quando a gente está aqui na igreja, a gente presta mais atenção, a gente se envolve mais. Mas eu quero chamar a tua atenção nesta noite, porque em breve nós vamos voltar, em nome de Jesus, as coisas estão acontecendo. Mas não perca mais tempo na tua vida, não espera voltar para cá para se relacionar com o nosso Jesus. Desfruta dele todos os dias, esteja com ele todos os dias. Porque o nosso Jesus é o Jesus que está vivo, que voltará glorificado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Ele voltará vitorioso, posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Apocalipse 19, 12 fala algo lindo sobre o nosso Jesus. Eu estava lendo e Apocalipse 19, 12 fala do Cristo glorificado. Apocalipse 19, 12 fala do Jesus que voltará no cavalo branco, que voltará para julgar a terra com justiça. E eu estava lendo algo que me chamou tanta atenção, porque eu sempre leio esse texto em Apocalipse 19, 12, e diz assim no versículo 12: os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça trazia muitas coroas. E eu fiquei pensando tanto nisso, eu falei, Senhor, todas as coroas são tuas, todos os reinos, toda a majestade, toda a glória do mundo, queridos, será entregue ao Senhor. Não haverá reis, não haverá doutores, né? Todos os homens, os anjos, quando nós estivermos na glória celestial, todos nós nos prostraremos diante desse Deus. E é Ele que tem todas as coroas, que toda altivez, que toda soberba, que tudo aquilo que a gente pensa que é e que a gente não é nada, a gente possa lançar aos pés de Jesus nesta noite e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu preciso da Tua presença.
Apocalipse 22:12 ficou marcado no meu coração no dia de hoje. Porque assim, o mesmo Jesus que esteve aqui, que nasceu como um menino, que fez milagres, que tinha autoridade, que tinha poder, que foi à cruz, que cumpriu o propósito, que humilhou todas as potestades, que ressuscitou ao terceiro dia, que veio sobre a terra e mostrou que ele era o Cristo vivo, que foi morto, mas que ressuscitou, né? Deu autoridade para os discípulos, deu autoridade para mim e para você e subiu ao céu. Ele diz algo tão lindo aqui no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 12, ele diz assim: eu venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Queridos, é esse Jesus que nós servimos, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que tem o poder em suas mãos, aquele que quando o mundo foi criado estava com o Pai, aquele que pela palavra dava ordem e o mundo foi criado. E Ele é o mesmo que está aqui hoje, irmãos, falando para mim e para você nesta noite. Então, em nome de Jesus, eu quero que esse mesmo poder do Cristo glorificado, que queima o meu coração aqui neste lugar, eu quero que queime o teu coração aí na tua casa. Porque não é possível que a gente ouça tudo isso sobre o nosso Deus e se torne indiferente. Ele precisa ser Senhor e Cristo na tua vida. Queridos, muitas vezes nós falamos que Jesus é o nosso amigo, Jesus é meu Pai, Jesus é o meu Salvador, mas nós não colocamos Jesus como Senhor na nossa vida. Ele é o Deus Santo, o Deus verdadeiro, que quer te abraçar nessa noite. Olha que privilégio que você e eu temos. Queridos, Ele virá exaltado com muitas coroas. Ele é o Deus soberano. E no texto de Mateus que nós lemos, Ele perguntou para os discípulos: e aí, e vocês? Quem vocês dizem sobre mim? Quem eu sou para vocês? E nessa noite eu pergunto: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque se Jesus é o teu Cristo, é o teu Mestre, se Jesus é o teu Senhor, se Jesus é o teu Salvador, você não precisa passar por tantas provas que você tem passado. Você não precisa sofrer tantas coisas que tem sofrido, porque muitas vezes nós não olhamos para Ele, nós achamos que Ele é um Jesus fraco, um Jesus que é descrito lá em Isaías 53, que é um homem de dores, que sabe o que é padecer, que não tinha beleza, que não tinha formosura. Jesus sofreu nessa terra por amor a nós, mas hoje Ele é o Cristo glorificado, Ele é o Cristo vivo, Ele é o Cristo exaltado. Eu te chamo nesta noite a se entregar para esse Senhor. E eu ouvi, estava tudo programado de uma maneira diferente, né, irmãos? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Aqui na IPI são muitas emoções. Mas o Senhor fala da mesma maneira. E Ele não deixa de falar com você nessa noite que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele quer transformar a tua vida, que Ele quer se revelar com poder, que Ele quer se revelar com glória, Ele quer se revelar com majestade. Ele não quer estar na tua vida pela metade. Ele quer dirigir os teus passos e mudar a tua história. Que Jesus seja tudo para você. Que Jesus seja tudo para você. Porque Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele voltará em glória. E nós tínhamos pensado numa canção. Eu acho que não vai dar para cantar essa canção. Mas fala que Jesus é o som que o nosso coração canta. E que não há nome mais santo, que não há nome mais digno, que não há um nome soberano como o nome de Jesus. E eu queria que você pensasse na tua existência agora, que assim como o Espírito Santo tem falado ao meu coração e assim como a presença dele é tão real aqui, mesmo saindo tudo errado, ele continua falando pela palavra, e eu sei que o Espírito que está
e num espaço grande, a gente está num espaço reduzido, porque Jesus quer falar no particular com a gente. Quem eu sou para você? Jesus pergunta nessa noite. Que você possa responder com alegria, que você possa responder, não por empolgação, porque você está ouvindo, mas você possa responder: tu és o Cristo glorificado que vem me buscar. Tu és aquele que foi ungido do Senhor, que cumpriu o teu propósito e hoje reina na minha vida e vai voltar para me buscar. Queridos, essa é a melhor certeza que nós podemos ter. Que teu coração esteja rendido ao Senhor nesta noite. Que você experimente da graça, da bondade, da presença desse Jesus ressurreto, desse Jesus vivo. E eu quero orar pela tua vida. Porque muitas vezes nós nos perdemos, queridos, na nossa correria. Nós nos perdemos nas nossas escolhas. Nós nos perdemos nos envolvendo com tantas coisas e não enxergamos o Cristo vivo. Que nessa noite você enxergue, que amanhã pela manhã você acorde com o olhar aberto para o Senhor Jesus, convidando Ele para dirigir os teus passos. Porque é isso que Ele quer fazer na nossa vida, entrar e revolucionar a nossa história, mudar a nossa maneira de pensar, mudar nossas atitudes, mudar o nosso viver. Porque quando Ele entra é muito mais gostoso. Quando Ele chega, toda a treva vai embora. E a nossa vida é invadida pela graça dEle. Que o teu coração nesta noite possa declarar que não há nome mais santo, que não há nome mais lindo. Que toda a terra estremece mesmo. O céu tem adorado ao Senhor, amados. E nós aqui na terra também adoramos ao Senhor, nós exaltamos o nosso Deus, nós amamos aquele que se doou por nós. Quero te convidar para você fechar os teus olhos nessa hora. Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, e apesar de nós, o Senhor sempre vem, Pai. Oh Deus, apesar da nossa pequenez, o Senhor sempre se revela, Pai. Eu quero te louvar por essa palavra nesta noite, Pai. Eu quero te louvar porque o Senhor está vivo. Eu quero te louvar porque o Senhor tem propósitos teus. Eu sei que existem pessoas que estão ouvindo agora, que o Senhor está ministrando, que o Senhor está chamando a atenção, que o Senhor quer se revelar. Como Cristo ressurreto, como Deus de glória, como Deus de vida, Pai. Que o Senhor se manifeste nesta noite, que olhos sejam abertos, Pai,
Que você guarde essa palavra no seu coração. Que essa palavra faça diferença na tua vida. Que as suas forças sejam renovadas. Que você nessa noite, em nome de Jesus, saia cheio do poder, cheio da graça, cheia da esperança. Em Cristo Jesus, que você seja impactado pelo nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela apresentava questões, problemas insolúveis. E aí, aproveitando a oportunidade, falei sobre Jesus, coloquei Jesus no centro daquilo que viria a ser a sua nova vida, a sua nova história. E para minha surpresa, quando eu terminei de falar, ela disse: não, pastor, Jesus eu já conheço, já coloquei a minha vida nas mãos dele, mas não mudou nada. E aí eu falei: Senhor da glória, que Jesus é esse que essa mulher conheceu? Porque esse Jesus que ressuscita mortos, esse Jesus que acalma tempestades, esse Jesus que anda sobre as águas, esse Jesus que fecha a boca de leões, esse Jesus que criou todas as coisas, esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, reinando soberanamente, certamente ela não conheceu. Que você conheça esse Jesus, o Jesus Amém. Da Bíblia, o Cristo, o ungido de Deus, que você que acredita que já conhece, mas pouco ou nada mudou na tua vida, então você precisa conhecê-lo mais, você precisa se aprofundar, porque Ele faz uma transformação poderosa, uma mudança radical. Esse é o nosso Deus. Queridos, nós estamos encerrando. Agradecemos imensamente pela sua paciência de entrar no segundo link, no terceiro link, no quarto link, no deslink. Glória a Deus pela sua vida, que você permaneça firme. Ore pelos nossos amados aqui que estão atrás das câmeras, correndo, tentando, que Jesus poderoso dê mais e mais disposição e graça. E nós vamos acertar. A gente é brasileiro, não desiste nunca, vai dar certo, em nome de Jesus. Lembre dos teus compromissos de dízimos, de ofertas. Esse compromisso não é com a igreja, com a instituição, com o pastor Fábio, o presbítero. Esse compromisso é com o Senhor, é com o teu Deus, o teu Pai. Então seja fiel. Nós cremos que a tua fidelidade agrada o coração de Deus e as promessas de Deus se cumprem na tua vida. Nós estamos programando voltar em agosto, então ainda não estou dizendo vamos voltar, mas estamos negociando com o nosso presbitério, estamos mexendo algumas coisas aqui, comprando aferidor de temperatura, um barril de 600 litros de álcool gel. Qual que é o tamanho? Uma caixa d'água, né? Um pouquinho a mais, né? Mas estamos nos preparando para esse tempo. Estamos felizes e cheios de expectativa porque o Senhor tem grandes coisas. Estão brincando aqui comigo, falou que a gente vai batizar no álcool gel. Então não é isso não. Fique em paz, você não vai virar fogueira não. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós somos abençoados demais porque te conhecemos. Conhecemos homens de Deus, conhecemos a história dos profetas, conhecemos a história dos reis, dos apóstolos, tantos e tantos, agora mesmo, Pai, na nossa geração e em outras gerações, homens que impactaram o mundo, mas o maior, o único, soberano, o Senhor. E as nossas vidas não estão nas mãos de nenhum homem nem mulher, nossas vidas estão nas tuas mãos, Jesus. E nós queremos agradá-lo, nós queremos obedecê-lo, nós queremos adorá-lo, nós queremos servi-lo, nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos. Que essa palavra esteja em nossos corações e que a nossa caminhada seja firme com Jesus. Obrigado, Pai. Esteja nas nossas vidas nesse instante de semana. Abençoa nossos lares, nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Abençoa o nosso bairro, abençoa a nossa nação, abençoa a terra, Pai. O mundo precisa do Senhor. Obrigado, porque já te conhecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Domingo, 18 horas, temos mais um encontro. Será uma bênção. Vamos participar juntos. Amém? Deus te abençoe. Tchau.